Desde 1938, a preservação da memória brasileira é feita a partir do tombamento de prédios, praças, casarões e tantos outros locais. Um trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN. O objetivo é garantir que esses espaços sejam referências para as futuras gerações. Mas o tombamento não significa que as obras vão receber tratamento adequado. No Rio de Janeiro, por exemplo, um relatório de 2011 da Câmara de Vereadores mostrou que 31 imóveis tombados por município, estado e governo federal correm sério risco de desabamento. Faltam políticas de restauração e profissionais especializados. Sobre o trabalho do restaurador, o repórter Fernando Andrade foi ouvir um especialista, o arquiteto Jaime Moraes. Vamos ver. Jaime, você tem obras em diversos países, você tem obras na Alemanha, na Bélgica, nos Estados Unidos, em países que têm um formato muito semelhante também com o do Brasil na questão do patrimônio histórico, como Portugal, Uruguai. Como é que você vê a situação hoje do Brasil no que diz respeito à preservação e à manutenção desses prédios históricos, principalmente comparando com outros países? Eu acho que nós não temos ainda a ideia da restauração da nossa história como uma prioridade em termos de produto ligado à parte imobiliária ou à questão da hotelaria ou como espaço público, né? Nós temos sempre a tendência a construir o novo. A gente vê hoje o Rio de Janeiro com muita parte da sua história arquitetônica ou em estado de degradação ou sem uma vocação natural de ocupação. Se você olhar a Europa como um todo, você tem até grupos especializados em transformar patrimônio histórico, no fundo, muito uma parceria entre o Estado e o setor privado, como é o caso das pousadas de Portugal ou dos paradores espanhóis, em que eles têm construções como conventos ou fortalezas antigas, ou até antigos palacetes, em que eles têm uma sociedade de 49 privada e 51 do Estado, porque o Estado não pode nunca vender o que é patrimônio nacional. E aquela conversão num espaço público ou num hotel é sempre um ponto de grande interesse. A gente anda por muitos lugares no Brasil, aqui no Rio mesmo tem muito disso, e a gente vê edifícios que são muito bonitos, edifícios antigos, históricos, mas que são mal conservados. E quando a gente conversa com os proprietários, eles reclamam do custo. É realmente muito custoso, é muito caro manter um edifício desse? Essa questão levanta duas análises diferentes. Eu acho que assim, a técnica de restauração ela tem que ser uma técnica, como está descrito na Carta de Veneza, ou seja, você tem que ter o cuidado certo, ou seja, você não pode usar uma tinta acrílica normal sobre uma parede que necessita respirar, você vai precisar de usar uma tinta sílico-mineral, ou seja, o cuidado tem que ser o adequado. Se você quer restaurar alguma coisa, você tem que usar as técnicas adequadas. E o IPHAN, com relação a isso, realmente é muito rigoroso. Mas eu acho que o que se torna caro é o fato de nós não termos abundância de mão de obra especializada, porque nós não temos, mais uma vez, a vocação para o restauro. Você tem uma série de escolas na Europa em que você tem uma capacidade de formação grande, então você passa a ter várias empresas especializadas na matéria restauro, o que, está claro, torna todo esse trabalho menos oneroso, tendo em vista que você tem uma série de empresas para que você possa se socorrer. Você falou da questão da formação dos restauradores. Como é que se formam bons restauradores? O Brasil consegue, fugindo desse padrão das fundações, que é o que se encontra, por exemplo, em Portugal, de repente criar uma escola de restauradores? Assim, está claro que os nossos principais restauradores foram formados na Itália, né? Entende-se por quê? Porque, no fundo, lá você tem uma formação muito abrangente, baseado no processo inteiro, é igual a arquitetura. Se você for ver a escola europeia, aquilo data de... Né? Então, eu acho que se formar lá na Itália é muito interessante. Agora, essa turma que já se formou tem know-how suficiente para montar um centro de formação aqui. O Convento do Carmo, na Bahia, trabalhou com um centro de restauro local. Eles trabalharam muito bem. Não é crítica, mas eu percebi que havia muito de bom senso naquela história. Bom senso e vontade de fazer bem. E que a capacidade de formação deles tinha um certo limite. Porém, a mesma pessoa que fez aquilo de uma forma com bom senso, e trabalhou bem, mas podia ter feito melhor,
com um pouquinho mais de ação, de formação, faria melhor ainda. E o mais importante, eu acho, talvez, é usar isso como uma forma de fomentar o gosto do brasileiro por um resgate histórico, né? Não tenho dúvida que o brasileiro se interessa, né? O brasileiro tem essa... Agora, é preciso que você apresente isso a ele. Jaime, muito obrigado pela conversa, foi um prazer enorme. O prazer foi meu, Fernando. Voltamos ao estúdio.